Olá! Hoje vamos te contar um pouco sobre a história do Banco Central do Brasil, também conhecido como Bacen. Você certamente já ouviu falar dessa organização, certo? Mas você sabe, de fato, qual a sua função e seu papel na economia do nosso país? Primeiramente, faremos uma pequena viagem no tempo para nos recordarmos de dois fatos importantes. Em 1694, ocorreu a criação da Casa da Moeda, uma instituição financeira criada com o objetivo de organizar o sistema monetário no Brasil. Mais de um século depois, em 1808, o príncipe regente de Portugal, Dom João, desembarca no Brasil, colônia, e em 12 de outubro do mesmo ano é criado o Banco do Brasil. Depois dessa breve retrospectiva na história do nosso país, podemos ver que desde muito tempo antes da criação do Banco Central, já se tinha consciência no Brasil da necessidade de se criar um Banco dos Bancos. Essa instituição teria o papel de banqueiro do Estado e o poder de emitir papel moeda com exclusividade. Seguindo com a nossa contextualização histórica, o Banco do Brasil foi organizado com funções de Banco Central misto. Isto quer dizer que ele exercia duas importantes funções: o papel de banco de depósitos, de desconto e emissão de moeda, e o papel de vender produtos privativos da administração e contratos reais, ou seja, funcionava como um banco central e comercial. Entretanto, até 1945, não existia nenhuma organização institucional para o controle da oferta de moeda, sendo todas as funções de autoridade monetária exercidas pelo Banco do Brasil. Naquele ano, o governo do presidente Getúlio Vargas cria, por meio do Decreto 7.293, a Superintendência da Moeda e do Crédito, SUMOC, que recebeu as funções imediatas de exercer o controle sobre o conturbado mercado financeiro e de combater a inflação que ameaçava o país, bem como preparar o cenário para a criação de um banco central. Temos também, nessa história toda, o Tesouro Nacional, que era o órgão emissor de papel moeda. E, finalmente, com a reforma monetária de 1964, a Lei 4.595 cria o Banco Central do Brasil. Hoje, o Banco Central é considerado uma autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional. Vamos seguir com a nossa história. Paramos em 1965, certo? Ano em que o banco iniciou suas atividades. Pois bem, agora vamos para o ano de 1981. Sabe o que aconteceu neste ano? O edifício sede do Banco Central enfim foi criado. Após alguns anos de funcionamento provisório no Rio de Janeiro e uma série de discussões para definir onde o edifício seria construído, iniciou-se a obra. O edifício sede está em Brasília e sua inauguração em 1981 representou como nenhum outro a evolução da economia brasileira nas últimas décadas, com a estabilização da moeda e o controle da inflação. Dá só uma olhadinha em como está o edifício sede do banco hoje. Agora, dá só uma olhadinha na evolução que ocorreu dentro da composição da diretoria do Bacen. Conforme foi passando o tempo, foi necessário aumentar a composição da cúpula estratégica para poderem planejar de forma mais eficiente os novos rumos da entidade. Como o Bacen é uma peça-chave no sistema financeiro, é necessário que as áreas sejam especializadas e não é diferente com a diretoria. Devem ser pessoas que tenham idoneidade moral e reputação ilibada e possuam comprovados conhecimentos nas áreas de economia, finanças, contabilidade, direito, administração e tenham 5 anos, no mínimo, de experiência em atividades profissionais destas áreas. E as diretorias foram adaptadas à evolução da entidade. Por mais que a legislação tenha se mantido sem alterações, o ambiente é complexo e a estrutura foi adaptada. O fluxo de poder é do topo para a base. Entre 1965 e 1969, as áreas de jurisdição eram personificadas, não havendo denominação específica. Entre 1969 e 1974, as diretorias passaram a ser identificadas por sua área de atuação. Em 1975, houve a criação das unidades especiais e as diretorias passam a ter denominação específica. E com o passar do tempo, outras diretorias foram criadas, como em 1985 a Diretoria de Fiscalização e da Dívida Pública e Mercado Aberto. Logo, podemos verificar uma estrutura de acordo com os mercados em que atua e ainda centralização vertical. Pois vocês se lembram que o Banco Central foi criado por lei, né? Então, a cúpula estratégica terá que manter o poder de decisão de alguns temas sensíveis à sociedade como um todo, e cada área tem informações e dados específicos, são especializados. Por conta disso, aumentaram as diretorias e a estrutura do Bacen evoluiu para uma forma mais orgânica, com um organograma mais radial. Esse modelo de organograma apresenta a organização do centro para as extremidades, como forma de atenuar a visão hierárquica clássica da organização. Podemos ver que o Banco Central se reinventou, contudo, continua clara a hierarquia técnica e administrativa.
Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.